Olha quem tá de volta. E aê, meu povo! Nossa, que merda. Fala, meu povo, tudo certo? Agora sim, tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo. E dessa vez eu vou falar de um derby diferente. De um lado, roxos e brancos do Anderlecht, que vem da capital belga Bruxelas. De outro, o Clube Brugge, que vem da cidade de Bruges. Ou seja, o clássico reúne duas das mais importantes cidades da Bélgica, que mesmo não sendo as mais populosas, carregam uma paixão pelo futebol tão grande que nenhuma outra cidade consegue se equiparar. E mesmo sendo um clássico recente, por ter praticamente nascido na década de 70, as duas torcidas nutrem um ódio carregado com certo desprezo em relação ao rival. E é justamente por isso que o capítulo de hoje será sobre a maior rivalidade belga, Anderlecht contra Clube Brugge. Enquanto o Clube Brugge nasceu lá em 1891, sendo uma das equipes mais antigas da Bélgica, o Anderlecht veio só 17 anos depois, nas continhas da 1908. Só que, como eu já disse, a rivalidade só começou a ganhar força mesmo em 70. A verdade... Tá que pariu... A verdade é que não tinha nenhum motivo para que surgisse alguma coisa mais forte entre as torcidas. Até os anos 40, por exemplo, as duas equipes não tinham nenhuma representatividade no futebol local. Tirando um único título do Brugge, lá em 1919 e 20, os dois times passaram longos anos sem conquistar nada relevante. Bom, a história é muito interessante, vale a pena ser lida. Por isso, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o clássico, é só clicar aqui em cima ou olhar na descrição que eu vou deixar o link para você ler a matéria lá no blog. Bom, vamos ao que interessa. Eu separei 5 duelos marcantes entre os dois. Tendo em vista que a rivalidade começou na década de 70, já em 77 aconteceu a primeira grande final entre eles, e foi na Copa da Bélgica. A histórica partida foi disputada no dia 11 de junho de 1977, e com toda certeza foi uma das melhores da história do país. Logo aos 4 minutos, Han abriu o placar para o Anderlecht. 10 minutos depois, Van der Elst ampliou, deixando a conquista cada vez mais perto. Nem o gol de Lambert aos 27 desanimou a torcida, já que 2 minutos mais tarde, Koek tratou de fazer o terceiro. Mas ainda na primeira etapa, aos 33, Lefebvre iniciou a recuperação do Brugge. Na etapa final, com 2 gols de Davis, um aos 17 e outro aos 38, o Brugge conseguiu a improvável virada e ficou com a taça. Para completar, o Brugge ainda foi campeão nacional, deixando o Anderlecht com o vice-campeonato. 17 anos mais tarde, os dois se reencontraram em mais uma decisão de Copa da Bélgica. Só que nesse ano, o campeonato nacional terminou antes da final. E o Anderlecht que foi o campeão, com o Brugge sendo vice. Ou seja, faltava a Copa, era a revanche. Só que naquela temporada, o Brugge não tinha perdido para o rival. Foi um empate e uma goleada por 3-0 no Nacional. Então, ele era o franco favorito para essa decisão. A grande final foi disputada no dia 22 de maio, no estádio Maurice de France, em Liège. E mesmo com a partida muito equilibrada, o Anderlecht se deu melhor. A equipe de Bruxelas conseguiu marcar um gol em cada tempo. Primeiro com Versável, aos 36 minutos da etapa inicial. Depois com Niels, já aos 29 da etapa final, conquistando o título. Na terceira posição, tem um título nacional. Campeão no ano anterior, com o Brugge sendo vice, o Anderlecht buscava o biconsecutivo do campeonato belga em 2001. E quis o destino que a partida-chave daquela conquista fosse justamente contra o maior rival. E no primeiro turno, o Anderlecht já tinha levado a melhor dentro de casa, vencendo o rival por 2-0. Agora, era só conseguir um bom placar fora de casa e levantar mais uma taça. Mesmo como visitante, o Anderlecht tomou a iniciativa. Além de marcar um gol logo aos 8 minutos com Krasson, o clube de Bruxelas ainda chutou uma bola na trave e obrigou o goleiro adversário a fazer boas defesas. Por fim, título assegurado de forma justa. Bom, se historicamente o Anderlecht tem mais títulos que o Brugge, nos últimos anos quem vem levando a melhor é a equipe de Bruges. Em 2015, a equipe atravessava uma temporada dos sonhos. Tinha terminado a temporada regular na liderança do campeonato belga, sendo favorito no hexagonal final. Havia se classificado para as quartas de final da Liga Europeia e conquistou a Copa da Bélgica, bem em cima do maior rival, dentro de Bruxelas, com um golaço aos 47 do segundo tempo. O título do Brugge começou a ser construído aos 12 minutos da decisão, quando Tom de Sutter apareceu para abrir o placar. Mas o Anderlecht não se deu por vencido e lutou pelo empate até os minutos finais, quando aos 44 do segundo tempo,
Aleksandr Mitrovic decretou a igualdade. Prorrogação à vista? Nada disso. Lior Rafaelov acertou um lindo chute de fora da área, já nos acréscimos, marcando um golaço e dando o título aos visitantes. Já nesse ano, a briga foi pelo título nacional. Os dois maiores clubes do país estavam brigando ponto a ponto e se encontraram 2 rodadas do final. Como os donos da casa estavam na liderança com 3 pontos de vantagem sobre o Anderlecht, era vencer e comemorar o título com antecedência, ou tropeçar e deixar o rival vivo. A torcida lotou o estádio e o Clube Bruges começou partindo para o ataque. E não demorou muito para Abdoulaye Diaby ganhar destaque. Ele foi o autor dos 2 primeiros gols dos donos da casa, marcando aos 24 e aos 29 do primeiro tempo. Depois do intervalo, mais show. O clube aumentou a vantagem com Hans Venaken e Tim Simons, fechando o marcador em 4-0 e conquistando o título de forma antecipada. Mais um em cima do maior rival. Bom, seus lindos, acabou por hoje. Não se esqueçam que no último domingo eu fiz um desabafo contra o futebol gourmet, o tal do futebol moderno. E na quarta-feira eu falei um pouquinho mais sobre a seleção brasileira, que tá perdendo prestígio, tá conseguindo perder o respeito que conquistou nos últimos anos. Além, é claro, de não ter mais nenhuma identidade com a torcida. Para assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série Clássicos pelo Mundo, é só acessar o canal. Não se esqueçam de divulgar nas redes sociais, deixar seu like aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim. E na semana que vem eu tô de volta, não esquece. Bom, vou deixar com vocês minhas redes sociais, Instagram, página no Facebook, acessem meu blog e se inscrevam no canal.